Boa noite, graça e paz. Vamos seguir em nossa série de estudos na carta de Paulo aos Colossenses. Dessa vez vamos entrar agora no verso 8 até o 15. Colossenses 2. Do 8 ao 15. Nos diz assim: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Nessa parte onde nós entramos na carta de Paulo aos Colossenses, a gente precisa lembrar algumas coisas do que Paulo já tratou antes para a gente poder ter isso como uma base para poder seguir. Aqui, neste capítulo 2, Paulo começa a desenvolver quais são as reais implicações da obra redentiva de Cristo. E o lugar onde ele trabalha de modo mais nítido e direto a obra de redenção que Cristo fez é ali no hino cristológico, onde nós estamos frequentemente voltando, fazendo uma referência aqui e acolá sobre ele, porque ali nós vemos como Cristo é, de fato, o agente, o intermediário da criação de Deus. Ele estava participando da criação, mas dado que o mundo caiu, dado que o ser humano, usando a sua liberdade, deixou que o pecado entrasse no mundo, Cristo também se tornou o intermediário da redenção. Então, Cristo participou da criação do mundo, Cristo participa da redenção do mundo a partir da sua obra na cruz. Mas quando nós falamos de redenção, Deus não foi pego de surpresa, né? A partir da cruz, nos diz ali o hino que Cristo reconcilia consigo todas as coisas que há nos céus e na terra, estabelecendo a paz por meio do seu sangue. Essa é uma expressão curiosa, porque, como eu disse aos irmãos, normalmente quando há derramamento de sangue, isso pressupõe guerra, mas Cristo faz a paz, a shalom de Deus, a harmonização de todas as coisas mediante o seu sangue derramado na cruz. E aqui, então, nós começamos a ver quais são as implicações disso, tanto para a igreja, no seu aspecto coletivo, quanto para o cristão individualmente. E aqui nós temos várias indicações de Paulo sobre isso. Ainda nos versos anteriores a estes que nós lemos aqui, Paulo fala, já como uma implicação desta obra de redenção de Cristo, que a igreja deveria caminhar agora com perseverança diante de Deus. Lá no verso 6 ele diz: assim como vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele. Outras traduções colocam: continue a andar nele. Então existe uma caminhada processual de aperfeiçoamento em Cristo.
ele também diz que os cristãos estão enraizados e edificados nele, ou seja, eles devem crescer nesta intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, à medida que o tempo passa. Como um bom vinho que vai envelhecendo e se torna melhor, assim também o relacionamento com Deus deve ser aprofundado com o passar do tempo. E isso tudo acontece, o pastor terminou falando disso na semana passada, enquanto os cristãos transbordam de gratidão. Ou seja, porque vocês foram impactados por esta obra de Cristo, porque vocês estão conhecendo os benefícios da relação com Deus, um dos pressupostos base é a gratidão. Por que a gratidão é esse fator tão importante que Paulo coloca ali no verso 7? E a resposta é a seguinte: por vezes, meus irmãos, a ingratidão ela está associada a este desejo de pessoas que são crentes ou mesmo de pessoas ímpias, de ter algum tipo de conhecimento, de ter algum tipo de relacionamento com a divindade e que não passa por Cristo. Ou seja, eu disse a vocês, quando a pessoa está ingrata em relação ao Evangelho, quando ela não se contenta com o Evangelho que ela recebeu, busca-se sempre outras coisas, busca-se sempre outros deuses, outros referenciais para a sua vida, para poder tentar encontrar a divindade de alguma forma, né? Então a gratidão ela é importante porque ela transborda para outras pessoas, mas ela também apazigua o nosso coração e nos estabiliza diante de Deus. Porque eu sou grato a Deus pelo Evangelho, porque eu sou grato porque Deus me revelou o mistério de Cristo, agora eu vou aprofundar o meu relacionamento com Deus e não vou buscar outros deuses. Como diz Agostinho nas Confissões, né? Inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Então, quando nós somos gratos, nós repousamos o nosso coração em Deus e não buscamos Deus em várias fontes contaminadas. Então, depois de falar da gratidão, ele entra agora aqui falando de outra implicação da obra redentora de Cristo, que é exatamente a liberdade e o perdão. Ou seja, nós somos perdoados por Deus e somos livres a partir de Cristo. E aí Paulo começa dizendo no verso 8 algo que pode ameaçar esta liberdade. Ele vai começar falando da liberdade e está aí no verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam em tradições humanas. O acento aqui deve recair nesta palavra de Paulo que diz, né, de ser escravizados por tradições humanas. Então existe um risco, sim, de pessoas que, mesmo aquelas que já conhecem a Cristo, serem escravizadas por compreensões erradas da realidade. E aí Paulo usa aqui essa palavra filosofias vãs, filosofias inúteis, não é? Não significa que Paulo está condenando toda e qualquer filosofia. Paulo conhece os filósofos da antiguidade. Se nós lembrarmos de Atos, no capítulo 17, quando ele se encontra com filósofos epicureus e estoicos, ele discute de igual para igual com eles, inclusive cita um filósofo diante deles, mostrando que ele conhece esse tipo de pensamento e é capaz até mesmo de argumentar e de instrumentalizar a filosofia para a evangelização. Mas acontece aqui que existem, sim, determinados tipos de pensamentos, né, que escravizam as pessoas, que as mantêm reféns de cosmovisões erradas. E ninguém gosta de ser escravo, ninguém gosta de ser chamado de escravo ou de viver como escravo. Agora, o mecanismo que é utilizado para escravizar as pessoas é justamente a mentira. Nós já comentamos um pouco disso, por isso que lá no verso 4 ele diz que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Então,
A mentira aqui, no caso dos colossenses, e que poderia ser este argumento, né, enganoso, que eles estavam com o risco de abraçarem, era a mentira de que seria necessário acrescentar algo em relação à redenção de Cristo, à obra de Cristo na cruz, para ter comunhão com Deus. Era uma mentira referente à suficiência da salvação de Cristo. Ou seja, Cristo salvou, Cristo os redimiu, mas não é bem assim, né? E isso, então, ameaçava a saúde da igreja. E ele usa essa expressão aqui de tradições humanas, ou vãs filosofias, associado uma coisa à outra, né? Isso não é novo, meus queridos. Se nós lembrarmos desses personagens tão importantes que aparecem nos evangelhos, ali como os fariseus, Jesus já tem embates muito fortes com eles por motivos similares aqui. Em Mateus, no capítulo 15, por exemplo, chegam alguns fariseus e levam uma pergunta para Jesus, né? Eram homens que conheciam o Antigo Testamento e que, de repente, chegam para Jesus e perguntam: Mestre, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E aí acrescentam: anulando a tradição dos anciãos. Existia uma tradição de lavar as mãos muitas vezes antes de se comer o alimento, e não se tratava de uma questão higiênica, era uma questão ritualística, e que eles achavam ser necessário para se poder estar totalmente puro antes de consumir alguma coisa. Então eles falam: seus discípulos não estão fazendo isso, eles estão quebrando a tradição dos anciãos. E aí Jesus devolve a pergunta com outra pergunta: e por que vocês, pela vossa tradição, anulam a palavra de Deus? O que é pior, quebrar uma tradição humana ou quebrar ou anular a própria palavra de Deus a partir da tradição, através da tradição? Então eles ficam ali numa aporia, né? Num beco sem saída, quando Jesus lança essa pergunta. Então vejam, os fariseus eram essas pessoas que conheciam a Escritura, mas que acrescentavam à Escritura diversas tradições, coisas as quais Deus não reivindicava ao povo. E isso fazia com que não só eles fossem escravizados, mas eles também escravizavam a outros. E acrescentavam peso de fardo, né, sobre os ombros de pessoas por causa do quebramento das tradições, da quebra das tradições, e não necessariamente da palavra de Deus. Então é preciso, quando nós estamos lendo textos como esse, ter muito cuidado, porque as especulações humanas, quando estão separadas da pessoa de Cristo, elas podem criar, de fato, sistemas que aprisionam as pessoas numa falsa religião, né? E fica o alerta para nós também de que é sempre um risco quando as pessoas têm uma tendência de canonizar a própria tradição. Sabe? Eu escutei de um irmão aqui da igreja, dando um testemunho uma vez, numa reunião ali com os jovens. Ele falou: olha, os meus parentes, eles eram batistas até mesmo antes de serem crentes. Então vejam, eram pessoas que tradicionalmente aprenderam a ir na igreja e já se achavam muito orgulhosos pelo fato de serem batistas, de pertencer a essa tradição, mesmo que não tivesse o coração convertido a Cristo. Então existe esse risco do auto-engano, de pessoas que seguem tradições religiosas, mas que não estão seguindo a Cristo. Nas tradições estão presentes o estilo de roupa, o estilo de liturgia dos cultos, as músicas que são tocadas, né? E tudo isso devem nos auxiliar, e são marcas identitárias das tradições eclesiológicas que devem ser respeitadas. Ninguém está aqui para destruir as tradições, mas nós nos servimos da boa tradição e não devemos servir necessariamente a tradição.
Nós devemos olhar para a tradição para aprender com ela e não para repetir os mesmos erros. Por isso, quando você notar algo de uma tradição diferente que talvez te desagrada, a pergunta que você deve fazer para ser fiel ao texto bíblico é a seguinte: olha, isso é algo intrinsecamente errado e pecaminoso, ou isso é algo que fere a minha sensibilidade tradicional e por isso eu condeno? Notem o seguinte: Jesus, em grande medida, escandalizou os religiosos do seu tempo porque eles eram mais tradicionais do que bíblicos. Percebem? Então, é sempre importante ter esse alerta para nós de que as tradições são humanas, e há boas tradições humanas que nós devemos aprender com elas, mas nós estamos sempre escravos da palavra. Somos cativos à palavra de Deus e não a tradições. E aí Paulo prossegue aqui de outras coisas que também podem escravizar as pessoas, que são esses princípios elementares ou rudimentos do mundo, em outras traduções da Escritura. E esses rudimentos do mundo, esses princípios elementares, são os espíritos maus que acabam se infiltrando a partir das reflexões humanas e da falsa religião produzida pelo ser humano. Então, ou seja, já existe uma predisposição ao erro ao rejeitar a exclusividade de Cristo na salvação, e esses espíritos maus se aproveitam deste erro para produzir uma falsa religião. Então percebam vocês aqui que as religiões, as falsas religiões que existem no mundo, não são neutras no seu conteúdo, naquilo que elas levam para as pessoas. Existe uma opinião do senso comum em relação à religião, daquelas pessoas que têm alguma boa vontade em relação à religião, que fala o seguinte, né? Toda religião é muito bonita para aquela pessoa que segue. Ou seja, independente da religião que você tenha, é muito bonito quando nós vemos pessoas comprometidas com a sua própria religião e se dedicam e levam a sério. Tem pessoas que falam isso, eu já ouvi isso de pessoas. Mas será que é assim mesmo? À luz da Escritura, não é bem assim. O que Paulo nos mostra aqui é que a falsa religião é um mal porque ela escraviza. Só o Evangelho liberta. Só a verdade de Cristo liberta totalmente o ser humano. Então, pessoas que estão em falsas religiões estão aprisionadas a ritos, a sacrifícios, a desgastes. Note que é toda uma vida entregue a uma mentira. Não tem nada de bonito ou de romântico nisso. No caso dos colossenses aqui, esses princípios elementares poderiam ser algo ligado a uma concepção sobre destino, a um fatalismo, alguma coisa de consulta aos astros, de forças cósmicas que queriam intervir, podiam participar de alguma forma da vida deles. Então, há toda uma gama de deuses falsos que escravizam as pessoas. Quando nós vemos pessoas aqui no Arpoador batendo palmas para o pôr do sol, às vezes a intenção é dirigir a adoração para alguma divindade, mas estão, segundo Romanos 1, adorando a coisas criadas, porque o sol não é divino. O sol é uma criatura de Deus, que criou a todas as coisas. E existem outros cultos, o culto ao corpo, o culto a Mamon, ao dinheiro, e as pessoas vivem para servir a isso. Por isso são escravizadas. E por isso nós somos livres. Por isso Cristo nos libertou para uma nova vida. Então o paganismo ele pode se manifestar de várias formas, escravizando as pessoas, e a igreja precisa estar blindada na sua mente quanto a isso. Qual é a resposta de Paulo a esse tipo de escravidão? Se a resposta não passa pelos princípios elementares, se a resposta não são as tradições humanas, elas passam por Cristo. E aí no verso 9 ele diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade,
e por estarem nele, que é o cabeça de todo o corpo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O ponto de Paulo aqui é simples. Ele continua falando da suficiência de Cristo. Cristo torna desnecessária as tradições humanas, torna desnecessários os princípios elementares, torna desnecessária também a circuncisão, que é o que ele vai desenvolver mais adiante. Porque nesse misto de religiões de mistério e de judaísmo, alguns estavam alegando a necessidade de que os cristãos, mesmo que já conhecessem a Cristo, já fossem salvos, também se circuncidarem. Então, a circuncisão que demarcava ali a referência da aliança de Deus com o povo no Antigo Testamento não é mais necessária agora, porque o que importa agora é a fé e a conversão verdadeira a Cristo, que é simbolizada e celebrada na igreja mediante o batismo. E o batismo é esse símbolo da nova vida que Cristo nos deu. E ele fala que foi mediante o batismo, lá no verso 11, que nós fomos despojados do corpo da carne. Isso quer dizer que foi a partir do batismo que nós assumimos publicamente esse compromisso com Cristo, de que morremos para a nossa velha vida e que agora estamos vivendo a nova vida a partir do poder da ressurreição de Cristo. Então, teologicamente falando, nós tanto morremos com Cristo quanto ressuscitamos com Ele. Isso tudo é demonstrado no batismo. Notem que essa expressão, despojar o corpo da carne, no verso 13, é muito similar ao que ele vai trabalhar lá no capítulo 3, verso 9, quando ele diz: vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então é este novo homem que foi despido desse corpo da carne, do pecado, e agora um novo homem a partir de Cristo, não é? Que está sendo formado em nós mediante a obra de Cristo. Então, tão importante quanto nós nos despirmos deste velho homem, é nós nos revestirmos de Cristo. Não é simplesmente uma negação de práticas antigas, pecaminosas, que nós tínhamos, de impureza, de mentira, de idolatrias, de ganância, mas é se revestir de Cristo, é se revestir da misericórdia de Cristo, se revestir do amor de Cristo, se revestidos da verdade de Cristo, da sua compaixão e assim por diante. E ter, de fato, uma novidade de vida. Então é isso que Paulo está mostrando aqui, como nós somos agora livres a partir da pessoa de Cristo. Não somos escravos porque Cristo nos libertou. Depois de falar da liberdade, ele vai falar agora na segunda parte sobre o perdão de Deus, que ele também nos garante mediante Cristo. E olha o verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. O que acontece aqui neste verso 13? A maneira com a qual Cristo nos redimiu da nossa velha vida, da nossa velha natureza, não foi fingindo que o problema não existia. Paulo afirma aqui que nós estávamos mortos. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E Deus nos deu uma nova vida, não negligenciando essa verdade, mas foi a partir do seu perdão. Foi por sua própria determinação e graça, livre e espontânea, que nos atinge. Nós fomos reconciliados com Deus não a partir dos ritos, não a partir das obras, não a partir do esforço próprio. Não foi a partir de nada que nós fizemos para Deus, foi a partir daquilo que Deus fez por nós. Então, se o perdão de Deus aconteceu sem a necessidade desses ritos judaicos, não existe razão para agora, uma vez perdoados, retornar para eles. Retornar a essa mesma prática, não é?
Então, Paulo está mostrando aqui que nós somos perdoados por Deus porque nós estávamos mortos. E ele coloca duas expressões aqui para falar sobre essa perdição do homem ímpio, não é? A primeira a imagem do homem morto e a outra a imagem do homem que estava em dívida. Essa primeira imagem do homem que está em dívida tem a ver com o fato de que, na Escritura, muitas vezes, a situação de pecado é associada à dívida. E o texto mais clássico para isso foi o próprio Jesus, quem disse ali no Pai Nosso, quando fala: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O pecado está associado à dívida. E é uma dívida com a qual nós não temos como pagar. A única esperança dessa dívida é o perdão, e não o pagamento através das nossas obras. E o homem que não compreende esse perdão, que não recebe esse perdão, tem de conviver com o fardo da culpa, constante, latejante na sua própria consciência. E aí Paulo diz que este homem que está endividado também está morto. Como é que ele pode estar morto? O que significa isso? A gente precisa dar um passo atrás para entender o que ele vai dizer aqui em diante. O seguinte, Paulo diz em Romanos que a lei de Deus está escrita no coração de todo e qualquer ser humano. Mesmo de pagãos que nunca ouviram o Evangelho, a lei de Deus está lá, gravada, escrita. Então, nessas tribos mais primitivas, que nunca ouviram falar do Evangelho, existem noções de moralidade, de certo e errado, de bem e mal, de acusação na sua consciência e de absolvição quando fazem o que é certo. Agora, este ser humano que vive no pecado, então, ele tem a sua consciência o acusando. Ele tem o seu coração o acusando. Existe, em alguma medida, uma percepção do erro e do pecado. Mas não existe esperança de redenção. Provérbios nos fala da situação do homem ímpio com as seguintes palavras: o caminho do homem ímpio é de tão densas trevas que ele nem sabe em que tropeça. Esta é a situação do homem ímpio. A lei de Deus grita no seu coração de que ele está perdido, mas ele não sabe se encontrar. Ele não vai se encontrar sozinho. É alguém que está trancado num quarto escuro e que não sabe qual é a saída. E aí, este estado de culpa conduz o ser humano à morte. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, Paulo diz que a tristeza, quando é uma tristeza segundo Deus, pensem só, a tristeza segundo Deus, uma tristeza aprovada por Deus, ela nos conduz ao arrependimento e à conversão. É uma tristeza que opera para a vida. Bom seria se todos se entristecessem dessa forma, tristes pelos seus pecados e crendo na redenção de Cristo. Mas não é assim. A tristeza segundo o mundo, a tristeza que não tem esperança de redenção, de perdão, ela opera para a morte. Essa tristeza mata o ser humano, e por vezes as pessoas se matam por causa disso, lidando com o fardo da culpa e aprisionadas nisso. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele carrega a culpa, mas não tem esperança de perdão. E aí nós podemos voltar para o texto que nos diz que este escrito de dívida que consistia nas ordenanças, é o que Paulo diz no verso 14. E é por esta razão que muitos teólogos associam esse escrito de dívida que está aqui, consistia em ordenanças, à própria lei de Deus. Porque o que pode a lei fazer para um ser humano perdido? Condená-lo ainda mais. Nada. A lei não é esperança de salvação. A lei é para aqueles que foram salvos para viver em obediência a Cristo. Mas a lei por si mesma não salva, porque a lei simplesmente revela que nós somos maus e que estamos
perdidos sem Deus. A lei demonstra a nossa culpa, mas não nos mostra como podemos lidar com ela. A lei é o espelho que mostra a nossa maldade, mas não nos habilita a sermos bons. A lei é o escrito que nos informa a nossa dívida, mas não nos diz como podemos pagar, ou se podemos pagar. A lei, portanto, nos humilha, meus queridos, mas não nos salva. A lei é esse escrito de dívida que trabalha de maneira contrária a nós. E o que Cristo fará diante desse drama, diante desse impasse? O verso 14 nos diz: ele cancelou o escrito de dívida, removendo-a, pregando na cruz. É isso que Cristo faz para nos salvar aqui. Esse é o coração da salvação. Cristo não rasga esse papel onde estavam escritas nossas dívidas. Ele não afirma, não, vocês são bons. Esqueçam esses pensamentos negativos que afirmam que vocês são maus. Esqueça a lei gravada no coração. Não é isso que ele faz. Cristo não finge que os problemas não existem. Pelo contrário, ele assume essa dívida e crava esta dívida sobre a sua cruz. Pensem num pedaço de papel. Eu estava num contexto de acampamento jovem uma vez e que tinha essa dramatização de pecados que nós cometemos cravados na cruz de Cristo. E é isso que ele faz, ele assume a nossa dívida. Cristo, portanto, triunfa sobre o mal, envergonhando os poderes das trevas. Porque o diabo, ele trabalha como acusador. Olha o verso 15, quando fala desse triunfo de Cristo na cruz, e aí, imediatamente depois, ele vai falar sobre os poderes e autoridades, ou seja, esses espíritos maus. Tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vejam que um dos modos que os demônios têm para atormentar a raça humana é a partir da acusação. Satanás acusa Jó, lá no início do livro, dizendo que Jó só ama a Deus porque ele tem muitas riquezas, e aí Deus tira as riquezas de Jó, e Jó permanece fiel, e Satanás de novo acusa, fala assim, não, mas ele está sem as riquezas, mas tem saúde. E aí Deus tira a saúde de Jó e mostra que a fidelidade daquele servo não estava baseada em riqueza ou em saúde, mas no amor que ele tinha para com Deus. Então, o inimigo de nossas almas, ele é acusador. Ele é acusador, ele trabalha a partir da culpa para destruir o ser humano e para acabar com a vida do ser humano. Em Apocalipse, ele é chamado dessa forma. Quando está falando sobre o grande triunfo cósmico de Deus, fala, foi expulso o acusador. Então, quando Cristo triunfa na cruz sobre os poderes e autoridades, esta vitória de Cristo é também a nossa vitória, percebem? Porque é a partir da cruz que não sobra nenhum tipo de munição para as armas do diabo poder nos acusar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica, Romanos 8. Então, não existem mais dívidas a serem cobradas. Cristo pagou com seu sangue o preço da nossa redenção. Então, maior do que todo pecado que nós cometemos, maior que toda culpa que nos atormenta, maior do que toda acusação maligna e satânica, é a obra vitoriosa de Cristo na cruz. É disso que Paulo está falando aqui. E a cruz é esse grande paradoxo e mistério de Deus. Aos olhos humanos, Cristo parecia humilhado, derrotado, ridicularizado com uma coroa de espinhos, já que ele se dizia rei de todo o universo. Mas aos olhos da fé, a cruz é este grande espetáculo de vitória sobre o mal. É isso que Paulo diz aqui. Então, meus irmãos, sejamos gratos a Deus pela obra de Cristo, que nos fez livres, que nos fez pessoas perdoadas. E essas são duas aplicações finais para nós encerrarmos aqui
O perdão de Deus é o que Ele fez por nós. E quais são as implicações do perdão? Uma delas é o fato de nós sermos gratos. Nós somos gratos porque não vivemos mais em falsas religiões de ritos vazios, constantes, com a consciência desesperada, buscando a sua autojustificação. Não. Nós somos gratos porque não temos nada a acrescentar, porque a obra de Cristo foi perfeita. Mas um dos frutos do perdão também é que ele nos faz pessoas humildes. Quantas pessoas arrogantes no mundo, e um cristão deve ser essencialmente alguém humilde. Jesus disse: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Se Cristo era humilde de coração, Ele que era perfeito, não há espaço para arrogância entre nós, porque nós sabemos que não merecíamos o amor de Deus, não merecíamos a graça de Deus, mas Ele nos amou. Então isso é relativo ao perdão, nos torna pessoas gratas e humildes. E a liberdade em Cristo nos torna pessoas livres, por exemplo, do medo de demônios, de fantasma, de destino, de forças cósmicas. Nada disso supera a grande vitória de Cristo na cruz. Nossa vida está nas mãos de Cristo e não há nada a temer. Nós somos livres de tradições humanas que nos escravizam, de pensamentos e ideias erradas que não têm a ver com a palavra de Cristo. Nós temos uma referência para a nossa vida, nós temos um norte. Eu me lembro aqui das palavras de um dos filósofos que mais odiou o cristianismo em toda a história da tradição, Nietzsche. Ele, no mesmo parágrafo do seu livro que dizia que Deus está morto, ele reconhece e diz o seguinte: o caráter geral do mundo é caos por toda a eternidade. Agora vejam, para aqueles que não têm esperança de salvação e de redenção e de orientação a partir da palavra de Deus, o mundo é caos mesmo. O que é que vai nos orientar na nossa vida? Serão as tradições humanas, serão as famílias, e há famílias desestruturadas. Será a cultura, e a cultura está permeada de pecados. Será, talvez, a arte, a boa música que vai nos formar. A arte está contaminada pelo pecado. Então, o mundo que não tem a palavra de Deus como referência está destinado ao caos, à falta de orientação completa. Então, nós, a partir da palavra de Cristo, somos livres destas tradições humanas que escravizam as pessoas com ideias erradas e que acabam conduzindo as pessoas para a desorientação. E nós somos livres, por último, dos pecados. Nós não carregamos o fardo da culpa porque Deus mudou a nossa história. Não somos apegados ao passado, a quem éramos, ao que fizemos, porque Cristo na sua cruz nos reconciliou completamente. Amém? Vamos celebrar a Deus por esta vitória poderosa do seu Filho na cruz, e que é também a nossa vitória e a nossa esperança para todo sempre. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque ela é verdadeira lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor Deus, quem não conhece a Ti está perdido num mundo caótico, em um mundo pintado de trevas, de desorientação, de completa falta de sabedoria, Senhor Deus. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra a quem devemos seguir e como devemos caminhar. Que o Senhor dê ao nosso coração uma afeição maior pela pessoa de Cristo, que nós amemos cada vez mais a beleza de Cristo e tenhamos o desejo de viver para Ele. Obrigado pela cruz, obrigado pelo perdão. Obrigado pelo Teu bendito Espírito que fala a nossa consciência, nos levando ao arrependimento que conduz à vida e não à morte. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz neste mundo que está tão carente da Tua palavra e da Tua orientação. Usa o Teu povo pela instrumentalidade de Cristo, para levarmos a palavra de Cristo. Assim oramos, Deus.
Em nome de Jesus. Amém.